Olá, irmãos, uma boa noite. Estamos iniciando mais um culto aqui de domingo, louvor, pregação e comunhão dos irmãos. Vamos iniciar hoje com a oração. Eu vou orar. Somos gratos ao Pai por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos gratos também ao Pai pela salvação, ó Pai, que o Senhor nos deu, ó Pai, lá na cruz. Perdoa, ó Pai, nossos pecados, nossas falhas, no nome de Jesus Cristo. Somos gratos também por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Pai, pela saúde, pelas forças, ó Pai, os milagres e os livramentos, ó Pai. Abençoa esse culto, abençoa a mensagem também, logo mais. São os louvores também, que possa vir de encontro, ó Pai, nossos corações, ó Pai. Somos seus humildes, ó Pai, para ouvir a Tua palavra e te louvar, ó Pai. Abençoa essa semana. E peço essas coisas e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos na primeira parte de louvor. Boa noite a todos. Vamos iniciar o momento de cânticos com o cântico Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aqueles que podem, né? Se quiserem ficar em pé, para nós soltarmos um pouco mais de diafragma, né? É o Senhor e muito digno de louvor.
louvado, né? Não há Deus como nosso Deus. Vamos cantar, louvar a Deus com o hino que conta da criação de Deus e que tudo Ele fez, tudo criou e não há Deus como nosso Deus, amém? Amém. Não está, né, transparado aí na... Tem? Essa música no início da minha conversão, que estava muito, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi, ainda estou aprendendo. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Vamos cantar Ele exaltado. Só o Senhor é digno, né, de ser exaltado neste lugar, em nós, né, e aonde quer que estejamos. Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Pensa aí no seu coração enquanto chegamos na página. Algo que exalte ao Senhor. Isso aí bem do seu íntimo. Assim, diga algo para o Senhor que
que o exalte, né? Vamos cantar essa próxima canção com um tom abaixo, depois a gente vai aumentar para todos cantem um tom agradável, né? Agora vai ter uma leitura, a irmã Graça vai fazer a leitura em Mateus 5, do 1 ao 12, Sermão do Monte. Mateus 5, do 1 ao 12. Amém. Boa noite a todos, graça e paz, né? Passamos a ler. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois
quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Louvado seja Deus, né? Eu gosto muito desse trecho, e nas minhas orações, Senhor, me dá das tuas boas aventuranças, né? É muito bom a gente parar para pensar nas boas aventuranças, né? Porque é uma receita de como a gente vai chegar lá, né? É uma receita bem prática. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmã Graça. Agora mais uma parte do louvor e após isso o pregador fica com a palavra. Nós vamos cantar Aclame ao Senhor e logo depois uma música que fala sobre família, né? Família, no caso, a família de Deus. Depois, então, da pregação. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
ao corinho que antecede a pregação, corpo e família. Nesse hino, eu lembro que o pessoal cantava: somos corpos, o pastor dizia, não somos corpos, somos corpo, somos um corpo só, né? Com cada membro com sua função definida, e ninguém é maior do que o outro. Cada parte do corpo, ninguém pode, o cabeça não pode ir com o pé e não precisa dele, não é? Então somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Amém? Eu vi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. recebi um novo Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Precisamos uns dos outros, viu? Podem sentar, obrigado a todos. Daniel está convidado para fazer a reflexão dessa noite. Estava ali embaixo pensando quanto alto isso aqui vinha, né? Vou fazer aqui uma. Acho que você. Vou só pegar aqui essa mesinha e vou escorar ali.
deu certo. Essa mesinha lá está baixando. E o bichinho aqui vai ajudar na força. Aqui é palito, ficou aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia para o livro de Números, capítulo 22. Número, capítulo 22. Número capítulo 22, vocês deixem aberto, que a gente vai ler a partir do versículo 9. Números 22, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim: Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque esse povo é abençoado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui com a Tua palavra e que ela possa permanecer e transformar-nos cada vez mais num servo fiel ao Senhor, que cumpra o Teu desejo. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Nessa semana, nesse mês, aliás, nós estamos lembrando aqui as famílias, É o mês da família. E nós lembramos, nós cremos, a própria Bíblia diz que é uma instituição divina. E como tal, divina, instituída por Deus, nós cremos que ela deve ser zelada, deve ser cuidada, e cremos que temos toda uma responsabilidade com as nossas famílias. E o tema aqui da mensagem, quero trazer aqui um pouco essa história com paralelo com a família, eu quero tentar trazer, e eu dei o tema aqui da mensagem onde o mal não entra. E essa mensagem veio, sempre que a minha filha escutava um hino em casa, ela tem 2 anos e lá em casa passa muitas e muitas músicas, ela passa quase o dia ouvindo músicas infantis, e tem uma delas que diz assim: toque, 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 alguém bateu na porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Ele diz: não, 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 aqui não pode entrar. E o interessante é que sempre que ela escuta essa música, ela às vezes está no sofá, ela desce do sofá, corre, vai na porta, bate e se volta para mim e diz: papai, papai, aqui o mal não entra. E sempre que ela me diz isso, eu fico a refletir, sobre o mal entrar nas nossas casas. Todos nós não queremos que entre, queremos proteger, queremos o máximo possível que fique fora da nossa casa. Mas eu penso sobre a responsabilidade, eu como instituído por Deus como cabeça do lar e o líder, todos nós temos as nossas responsabilidades na família, O que é que nós podemos fazer para manter sempre o nosso lar seguro? E como garantir que os nossos filhos cresçam longe do mal? No mês passado, a minha filha ela adoeceu 2 vezes de gripe, acho que no início do mês, no final do mês. E teve uma semana também que ela estava sem sorte,
caiu uma vez, duas, bateu com a cabeça na parede, outra vez, chorou bastante. Aí alguém me disse, né, assim, olha, Daniel, acho que tem alguma coisa aqui nessa casa. Tem que dar uma olhada, alguma coisa desse tipo, vamos mandar benzer. Mas será que é esse mal, né? Será como é que a gente pode fazer para proteger? Aqui nós, no texto que nós lemos, a gente encontra um profeta de Deus chamado Balaão, e ele foi seduzido para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus. E ele encontra a resistência do próprio Deus, que não deixa amaldiçoar aquele povo, porque era o povo dele, o povo da proteção, né? E fazendo esse paralelo com a família, né? Será que existe alguma coisa que a gente possa fazer, que tem alguma responsabilidade nossa, para que também possamos proteger a nossa família, para que o mal não possa entrar, né? Então eu dividi aqui a mensagem em 3 partes. Eu quero falar aqui um pouco sobre a proteção divina, sobre algo que a gente vai ainda ver aqui, um negócio chamado Concílio de Balaão, e outro ponto que eu vou apresentar mais à frente, eu digo, né? Mas antes de tudo, né, para que não possa parecer uma mensagem que é daquelas da prosperidade, né? Antes de tudo, eu quero deixar claro que a proteção que eu quero falar aqui não é aquela proteção que a gente vai sempre ter um bom emprego, sempre vai ter saúde, nunca vai ter dificuldades, sempre vai coisas boas porque Deus vai proteger. Não é assim, né? Até porque se a gente olhar os profetas, o povo de Deus, os homens de Deus, a gente vê que muitas vezes eles passaram por dificuldades, né? Lá, desde o Velho Testamento a gente já vê na vida de José, né? Apesar de ser fiel, ele passou muito tempo escravo, depois preso injustamente, né? Vemos na vida dos apóstolos, né? Muitos sofreram. Paulo, que era também fiel, ele teve um momento que ele teve que ser tirado da cidade por um cesto, que o pessoal estava perseguindo, e um homem que é apresentado como um dos maiores, né? Jesus Cristo disse lá de João, que não teve homem maior que ele, e ele foi simplesmente decapitado. Então, assim, há dificuldades, porém há uma proteção também de Deus, né? Então, sabendo disso, que não é a ausência total de problemas, você não vai ficar desempregado, mas é algo que nós vamos ver mais à frente, que é essencial para o crente, essencial para todo homem, né? Então, sabendo disso, que não é essa proteção, abrir só esse parênteses para deixar já bem claro, né? A gente precisa primeiro ver o contexto dessa história aqui de Balaão, né? A gente leu aqui uma pequena parte do capítulo 2, versículo de 9 a 12, porém ele se estende até o capítulo 31, né? E o contexto dessa história é que o povo de Israel, quando saiu do Egito, ele passava, né? Ele estava ali no deserto e passou por várias regiões e várias nações, né? E algumas não eram receptivas quanto ao povo de Israel, e alguns queriam guerrear, e sempre Israel ali estava com Deus, venceu todas as batalhas, e essas vitórias chegaram ao rei aqui, o Moabita, Balaque, que ele teve simplesmente uma ideia que era assim, olha, tem um profeta de Deus, que o nome era Balaão, então ele resolve oferecer uma oferta a Balaão em dinheiro, para que Balaão amaldiçoasse aquele povo, e que se Balaão amaldiçoasse, ele tinha em mente que iria vencer o povo de Israel quando viesse guerrear com eles, né? Porém, o que a gente vê é que Balaão, esse texto aqui que a gente leu, é que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel algumas vezes, né? Aqui no texto que a gente leu, o próprio Deus disse: não vás, não vá. E Balaão
foi tentado, foi seduzido, ele foi e tentou várias vezes amaldiçoar o povo de Deus, porém sem sucesso. E na verdade, todas as vezes que ele tentava, o pessoal era na verdade abençoado. E fazendo esse paralelo, né, com esse povo de Deus, com essa nação. Nós também, até hoje, nós temos um local, um lugar de proteção de Deus nas nossas vidas, né? No livro de Jó, quando Deus fala ali com o diabo, que ele diz: viste o meu servo Jó como é fiel, né? Então o diabo, ele argumenta com Deus que fala que o Senhor abençoou a Jó de uma tal maneira e o cercou como uma sebe, um muro, uma cerca, uma de proteção. E por isso ele tinha toda aquela fidelidade, né? E o que nós estamos vendo aqui é que o diabo reconhece que há um muro, há uma cerca, uma proteção ali contra aquele servo. Era um verdadeiro firewall, né? A linguagem aqui de computação, né? Um muro de fogo que protegia a Ló contra as investidas do maligno, né? E não só a gente vê essa proteção de Deus com o seu servo no Velho Testamento, como também no Novo Testamento, lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 18, nós lemos assim, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Essa proteção que Deus nos dá, né? Só para ficar claro mais uma vez, não é a total ausência de dificuldades, né? Mas é um local que nós estamos protegidos contra as ciladas do maligno. Nós vemos que apesar de todas as dificuldades que Jó passou, ele diz que ele perdeu as suas riquezas, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, mas ele não caiu na cilada de amaldiçoar a Deus e morrer, né? A gente vê na história de José que ele passou por dificuldades, anos preso, anos escravo, mas ele não caiu na tentação ou na cilada de pecar contra Deus. Ele disse que não poderia pecar contra o Senhor Deus, mesmo passando por toda aquela dificuldade. A questão não é sobre a prosperidade, mas é sobre a santidade, né? Sobre princípios que Deus nos estabeleceu desde o início. A palavra de Deus nos dá orientações, e essas orientações nos protegem de uma maneira que até imaginável, né? A Bíblia diz, já nos 10 mandamentos, né, ali logo no início de Êxodo, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias da tua vida, né? Já a gente vê que é um mandamento e tem uma promessa, né, para que se prolongue os dias. A gente vê na palavra também: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, não vai se desviar desses caminhos, né? Então a gente vê vários princípios que Deus estabeleceu, e nesse lugar de seguir os seus princípios, se nós não vacilarmos, nós certamente estaremos protegidos contra as ciladas do maligno. E nós vamos poder viver nesse local, se nós seguirmos esses princípios, nesse lugar de proteção. Nós vamos perceber o que aconteceu com Balaão, voltando aqui para a história de Balaão, que ele tenta amaldiçoar o povo de Deus por 4 vezes, e a Bíblia diz que ele não conseguiu. E basicamente ele faz uma constatação, que não é possível amaldiçoar aquele povo, que é o povo de Deus, que esse povo é inamaldiçoável, que ele não poderia fazer, né,
com que aquele povo que tinha simplesmente a maior força do universo, Deus, ao seu lado, ninguém poderia vencer esse Deus. Então temos diante de nós, assim como aquele povo, também um muro que nos cerca, que é esse Deus, que estando dentro desse muro, de fora para dentro, nada pode penetrar, né? Mas será que diante desse muro, né, diante dessa proteção, será que existe alguma vulnerabilidade? Será que existe alguma fraqueza, né? E aí eu entro no segundo ponto aqui da mensagem, que é o concílio de Balaão. Jesus Cristo falou desse concílio lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14, Apocalipse 2, 14. Jesus Cristo volta aqui a história de Balaão, e nesse texto o próprio Jesus escreve para algumas igrejas da Ásia, e geralmente em cada igreja ele tece alguns elogios, depois ele vem, mas aí é o que começa aqui nesse versículo 14, ele diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. As palavras de Jesus Cristo dizendo à igreja: porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Só ler até aqui, depois eu leio o restante do versículo. Jesus lembra aqui desse doutrina de Balaão. Após Balaão constatar que o povo de Deus não poderia ser amaldiçoado, Balaque, o rei dos Moabitas, ele lembra Balaão da recompensa, do ouro que ele mandou, oferecendo que se amaldiçoasse o povo de Deus. E o Novo Testamento, lá em 2 Pedro 2 e 15, Pedro diz que Balaão, ele amou o prêmio ou a recompensa da injustiça. E Balaão, ele constatou que era impossível amaldiçoar o povo de Deus, mas ele faz outra constatação, que era impossível furar aquela parede, aquele faro. E ele dá uma ideia para Balaque. Ele diz que, estando com Deus, o maior poder do universo, ao lado do povo, ninguém poderia vencer. E ele orienta Balaão, Balaque orienta Balaão, que é a segunda metade aí do versículo, Jesus Cristo diz, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que não comesse do sacrifício da idolatria e fornicassem. Balaão, ele tem uma ideia, já que essa proteção era impossível se penetrar de fora para dentro, ele ensina ao rei a armar umas ciladas e fazer com que essa proteção pudesse não ter mais efeito. E veja que essa palavra cilada, ela nos mostra que havia toda uma astúcia, que havia toda uma armadilha, que havia um engano por trás daquilo tudo que foi apresentado ao povo de Israel. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, ela fala das astutas ciladas do diabo que tenta contra nós. Está lá escrito lá em Efésios 11:6, diz: vistam toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, as mesmas ciladas, os mesmos enganos que tínhamos antigamente, existem enganos, existem ciladas que também até hoje, até o tempo daquela igreja, hoje também, elas tentam nos seduzir, tentam nos enredar perante Deus. E Balaque, o plano dele, ele chega para o rei Balaão e diz, Balaão chega para o rei Balaque e diz: manda as mulheres
do seu povo seduzir os homens de Israel. Mas quando eles vierem com a proposta quando elas vierem com proposta de sedução, em vez de querer o dinheiro pelos seus empréstimos sexuais, né, elas vão querer, vão exigir dos homens que adorem os seus deuses. Balaão ensina a Balaque que os homens deveriam pagar, os homens de Israel, se voltassem contra Deus, quebrassem os seus princípios e não somente tinha a prostituição carnal, mas também a prostituição espiritual. Ele fez com que o povo que tinha com Deus o seu aliado, eles fizessem com que Deus de seu aliado virasse o seu inimigo, pagando ali as consequências daquelas imoralidades sexuais. Então nós vemos alguns paralelos que até hoje existem no nosso meio, assim, na nossa sociedade contemporânea, né? Existem ciladas que querem nos colocar, simplesmente tirar-nos das proteções de Deus. São ciladas que estão diante de nós, querem cada vez mais nos afastar de Deus. E pense num plano que funcionou. A palavra de Deus diz que a ira de Deus se acendeu e milhares de pessoas ali morreram. A gente viu aí que esse plano existe até hoje. E a pergunta que fica será que existe alguma coisa, né, que nós podemos fazer? E é o terceiro e último ponto aqui que eu quero apresentar. É a nossa parte, que eu chamei aqui, que nós não devemos dar lugar ao diabo. A palavra de Deus mostra que a situação, a relação daquele povo com Deus ficou complicada. Apesar de hoje também nós temos a mesma proteção, mesmo Deus que deu aquela proteção ao povo, nós temos hoje também à nossa disposição. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia está dizendo que nós não devemos dar, é porque ele não encontrará lugar se nós não cedermos, se nós não dermos a autorização para ele encontrar lugar nas nossas vidas e tirar a nossa santidade, a nossa comunhão com o Senhor. E é lógico que essa autorização não é aquela autorização formal que um dia a gente vai acordar de manhã e vai escrever um documento dizendo: venho por meio deste autorizar o inimigo a entrar na minha vida e fazer uma devassa e bagunçar tudo, e depois você vai no cartório e autentica, reconhece a firma. Não é dessa maneira, né? O diabo ele tem ciladas que até hoje seduzem as pessoas. São quebras de princípios bíblicos, né? A gente vê que muitas vezes famílias totalmente destruídas porque deixaram a palavra de Deus para trás, né? Não seguem os seus ensinamentos, não seguem os princípios, né? E é algo tão sério que a gente compara, né? Eu sempre gosto dessa ilustração. O nosso relacionamento com Deus é como os botões dessa camisa, né? Quando a gente vai vestir a camisa, se o primeiro botão, se ele sair errado, se eu vestir aqui, todos os outros vão sair errado também. E com a nossa vida não é diferente. Se o nosso relacionamento com Deus está errado, não tem chance dos outros botões, das outras coisas também darem certo. Então o inimigo ele não está preocupado com a nossa riqueza, com a nossa prosperidade, com a nossa saúde. Ele não é isso que ele quer abater logo do princípio. Pode ser que ele depois faça isso, mas
a santidade, o nosso relacionamento com Deus é o mais importante, e a cilada é aí que Ele quer entrar nas nossas casas, na nossa família, né? E a palavra de Deus nos diz, nos fala lá em Tiago 4 e 7, diz: sujeitar-vos, portanto, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós, né? A palavra ensina-nos a resistir, primeiro a sujeitarmos a Deus, estarmos. E no momento que nós não sujeitamos, eu creio que nós ficamos frágeis, nós não iremos ter essa força de resistir ao diabo, e nós não teremos toda essa proteção para vencer o maligno. No início da mensagem, quando eu disse que a minha filha, ela dizia assim: papai, aqui o mal não entra, né? Eu ficava sempre a meditar, né? E eu lembrava da grande responsabilidade que nos é passada para que o mal realmente não entre, para que eu não possa abrir a porta para o mal, né? Às vezes as ciladas vêm, né, e oferece às vezes uma recompensa aparentemente grande, somente pelo, né, a gente imagina assim, não, somente por algo besta que eu vou fazer, mas que quebraria princípios, né? E aparentemente seria grande, mas uma coisa que, né, que eu ouvi algum pregador falando há muito tempo, assim: nada vale o preço da nossa santidade, né? Nada vale o preço da nossa santidade, é um preço altíssimo que foi pago. E o apóstolo Pedro escreve que o inimigo, né, o diabo, ele anda em derredor, tramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele não pode tragar qualquer um, né? Ele está buscando quem vai dar direito, quem comprometa a sua proteção com Deus, quem de alguma forma dê esse vacilo e quebre os princípios, abra a sua porta para que na sua casa o mal possa entrar. Então nós temos uma grande responsabilidade de não vacilar, de guardar a nossa comunhão com Cristo. É essa a proteção que nós temos, né? Sei que Deus honra os seus servos, e se nós nos mantivermos fiéis, Ele com certeza nos guardará, pode nos guardará-nos de todo o mal. O crente, ele pode viver nesse lugar de sujeição e de proteção com Deus, né? Agora, concluindo aqui, né? Mas nós precisamos entender que, assim como Jesus orou, quando Ele disse: livra-nos do mal, ou em algumas outras traduções, livra-nos do maligno, né? A gente vê que vencer o mal, vencer as tentações, também é vencer o maligno. A Bíblia fala também de outra proteção, do escudo da fé. Quando ele apresenta toda a armadura de Deus, ele fala de algo também que é a armadura da fé, o escudo da fé, escudo que é a fé. E nós sabemos que também a fé sem obras é morta, né? Deve ter ação, deve ter essa ação de sujeição a Deus, de seguir os seus princípios, de obedecer a sua palavra. E nós precisamos de permanecer nesse lugar de sujeição. Então, se nós permanecermos nesse lugar de sujeição, o conselho, se nós não permanecermos nesse lugar de sujeição, o conselho de Balaão terá reprodução nas nossas vidas e poderemos sair feridos. Então, se você em algum momento já se deixou enredar por esse conselho de Balaão, por essas ciladas malignas, arrependa-se e volte seu coração ao Senhor, o nosso Deus.
Mas se você não se deixou enredar, não caiu em qualquer cilada, protegeu, vigiou bem, vigie mais ainda, guarde-se a si mesmo, para que nós possamos, você e eu, possamos andar em vitória, em nome de Jesus. Certamente nós sairemos vitoriosos. Amém, Deus? Falar alguma coisa? Muito obrigado, irmão Daniel. Realmente, dar lugar para o inimigo não é muito difícil, não. Não é muito difícil, não. Faça só uma análise da armadura de Deus, que Ele colocou no final, né? Sobre justiça, fé, palavra, oração, todo o tempo, e veja em que pontos você está fraco nessa armadura. Ali é uma fraqueza que o inimigo pode achar a brecha. Então a gente precisa estar revestido de toda a armadura. É esse o conselho que é dado ali naquele textinho pelo apóstolo Paulo, né? Toda a armadura. Uma vez que haja falha em algum desses aspectos, a gente vai ter vulnerabilidades que podem trazer. E às vezes a pessoa nem percebe, né? Em casa. Vai aparecendo as coisas, vão aparecendo, e quando vai ver lá na frente, as coisas já estão completamente desvirtuadas. E procura alguma coisa, um parâmetro maior da Escritura, você vai ver na sua casa como está totalmente diferente, né? Mas porque abriu mão, abriu espaço, deu lugar para que o mal fosse encontrando ali o espaço e dominando tudo, né? Que a gente não caia nessa, não, viu? Deus nos abençoe. Próximo sábado, as crianças, às 4h30, né? 4h30 as crianças aqui, certo? Para a programação lá das crianças, aquela mensal. Ok? Vamos encerrar cantando uma música aqui no final. Eu queria sugerir uma coisa, já que foi tão mencionado em homenagem à Sofia. Vamos cantar Toque, Toque, Toque antes de cantar a Família Feliz? Vamos cantar. Todo mundo tá. Lembra como é? Tem aí? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim orar. Se ela depois, quando ela tiver um dia adulta, né, ou mais velhinha, entender, né, de vídeo, né, que não é bom dar tela para as crianças, né, é bom que crianças não peguem telas, né, mas, enfim, antes da gente cantar essa última canção, que é a canção que vocês têm cantado regularmente nesse mês da família, eu achei interessante algo de uma pessoa que transcreveu de um livro chamado O Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. E essa senhora chamada Geralda Figueiredo, ela transcreveu isso aqui. Eu achei muito interessante para a gente ler, que diz Família, Projeto de Deus. Diz assim, é comparada, ela comparou, quer dizer, o autor deste livro comparou com comida, com prato, né? Então, família, projeto de Deus. Família é prato difícil de se preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um desafio, não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá vontade de desistir. Família é prato que emociona e a gente chora de emoção, de alegria, de raiva, de tristeza.
E ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Tudo ilusão. É só olhar para as nossas famílias, não é? Não existe família sem defeito. Família é afinidade, é a moda da casa, que cada um prepara do seu jeito. Há famílias doces, amargas, meio amargas, como chocolate. Outras apimentadíssimas, que revolucionam. Há também as que não têm gosto de nada, como dieta, que você suporta só para manter a linha. Família fria é difícil de engolir. Receita de família não se copia, se inventa. Muita coisa se perde na lembrança. Família é um prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Por isso, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se, porque família é projeto de Deus. Eu achei isso bem interessante, né? Porque realmente a gente não tem como copiar, né? A gente tem que viver a nossa família dentro da nossa realidade e fazer o melhor possível, né? Para que o Senhor seja glorificado, né? Através das nossas famílias. Então, vamos cantar agora, Família Bendita, né? Vamos ficar em pé. Eu ouvi aqui a primeira vez essa música.
bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos, Deus é amor. Olha aí o que ouvimos a mensagem, viu? E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá. Nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá. Nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos, Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos